Olá, eu sou Adriana Porto Nunes, Gazeta, e irei apresentar o trabalho intitulado Ensinos de Propedêutica em Tempos de Pandemia. Esse trabalho foi realizado na Universidade Marília por professores do curso de Medicina. Os autores, Adriana Porto Nunes Gazeta, assessora pedagógica e professora do curso de Medicina da Unimar, Silvia Helena Soares Giannini Greca, professora e coordenadora do módulo de propedêutica do curso de Medicina da Unimar, professor Dr. Heron Fernando de Souza Gonzaga, professor e coordenador do curso de Medicina da Unimar, e professora e doutora Tereza Laís Meneguzzi, professora e assessora pedagógica do curso de Medicina da Unimar. A pandemia gerada pela infecção pelo SARS-CoV-2 gerou um alto impacto no ensino mundial, trazendo desafios de inovação no ensino. Na Unimar, coordenadores, docentes e estudantes vivenciaram esse momento de inovação com muita intensidade e tivemos como um dos resultados a reestruturação do módulo de propedêutica. O curso de Medicina da Unimar utiliza a metodologia ativa e o currículo do primeiro ao quarto ano médico está organizado em módulos teóricos articulados com módulos de prática, desde o primeiro ano. Esses módulos teóricos são ministrados utilizando-se aprendizagem baseada em problema, com alunos divididos em pequenos grupos. E os módulos práticos, antes da pandemia, eram ministrados em cenários reais de atenção primária local, ambulatórios e hospitais próprios da universidade. Com o advento da pandemia e com as novas regulamentações de isolamento e o plano de contenção da pandemia do governo do estado de São Paulo, os módulos teóricos passaram a ser realizados via remota, utilizando-se a plataforma Google Meet. Porém, os módulos práticos tiveram que ser reestruturados, pois não foi possível a utilização de cenários reais. O objetivo do presente trabalho é descrever e relatar essa reestruturação do módulo de propedêutica na Universidade de Marília em 2021. A semiologia médica e a propedêutica, ou propedêutica, é a parte da medicina que se preocupa com o estudo dos sinais e sintomas das doenças e o ensino da técnica do exame físico, além da discussão de aspectos relacionados à relação médico-paciente. Sendo assim, é a base do diagnóstico clínico em medicina. Classicamente, a propedêutica médica é ensinada desde o início do curso de medicina através de treinamentos assistidos em pacientes reais. Mesmo antes da pandemia, se via, porém, diversos currículos de medicina já inserindo a estratégia de simulação médica no curso para treinamento de procedimentos e avaliações de desempenho, não tanto para o ensino médico. Porém, durante a pandemia, a simulação ganhou força, sendo ainda utilizada como estratégia de ensino. De acordo com a definição de GABA, a simulação é um processo de instrução que substitui o encontro com pacientes reais em troca de modelos artificiais, como atores reais ou de realidade virtual, replicando assim cenários de cuidados ao paciente em um ambiente próximo da realidade, com o objetivo de analisar e refletir as ações realizadas de forma segura pelo estudante que aprende. Portanto, desde o uso da simulação vem cada vez mais sendo incorporada aos currículos de medicina. E, como eu disse antes, a partir de 2020, com a pandemia, essa estratégia vem sendo implantada por diversas universidades, não só como uma ferramenta de treinamento e avaliação de desempenho, mas também como estratégia de ensino. Assim, nos últimos 10 anos, observou-se um grande avanço tecnológico relacionado ao desenvolvimento
de manequins, ou seja, simuladores, assim como programas de computadores visando simular situações reais. E as universidades e faculdades de medicina têm cada vez mais investido na construção de laboratórios de habilidades, onde se é possível o ensino de disciplinas como anatomia, histologia e treinamento e avaliação de aprendizados de procedimentos. Com a pandemia, o ensino e treinamento de estudantes de medicina em cenários reais ficou comprometido. E, principalmente, a simulação cênica ganhou espaço no ensino da propedêutica médica. No primeiro semestre de 2021, o curso de medicina da Unimar iniciou o desenvolvimento do projeto de reestruturação do módulo de propedêutica. Esse módulo foi reestruturado através da construção de uma equipe de professores em 2020 para a construção do módulo, que tomou como base as habilidades e conhecimentos necessários para a realização de uma consulta médica. Essas habilidades e conhecimentos foram trabalhados utilizando-se a estratégia de simulação médica, com o uso da simulação cênica ou dramatização e também de manequins. Para tanto, os alunos foram divididos em grupos de 8 a 10 estudantes com um professor facilitador. As atividades de entrevista e anamnese, utilizou-se a simulação cênica, com duplas de professor e aluno e aluno assumindo papéis de médico e paciente e assim simulando um atendimento médico. Já para as atividades de ensino da semiotécnica, utilizou-se vídeos com demonstração de físicos que eram discutidos pelo pequeno grupo, e manequins, onde se demonstrava e treinava a realização de semiotécnica. Além disso, os aspectos relacionados à relação médico-paciente foram discutidas tanto no pequeno grupo, como em discussões em grupos maiores, com professores de psicologia e comunicação. A avaliação de todo esse processo foi realizada através da avaliação formativa no pequeno grupo, através de instrumento próprio, com critérios avaliando conhecimentos, habilidades e atitudes adquiridas pelos estudantes. E por 2 avaliações práticas de desempenho no primeiro semestre de 2021, tipo OSC, para avaliação da aprendizagem de conhecimentos e habilidades de semiotécnicas que deveriam ser adquiridas nos trabalhos realizados no pequeno grupo. A maioria dos estudantes, ao final do primeiro semestre de 2021, relataram que o aprendizado foi significativo com a estratégia de simulação entre pares, com professores e em simuladores, antes de realizar uma entrevista e exame físico no cenário real. A principal fortaleza apontada pelos alunos foi o ambiente protegido de aprendizagem que a estratégia de simulação permite. Entre os professores, a principal fortaleza apontada foi a possibilidade de desenvolver um módulo com base em roteiros previamente construídos das atividades de ensino, sendo possível obedecer à complexidade dos estudantes, configurando assim uma situação de aprendizagem controlada. Como principal desafio apontado tanto por professores como os alunos, foi a diminuição da utilização dos cenários reais impostos pela pandemia. Dessa forma, a gente concluiu que a utilização da ferramenta de simulação para ensino possibilita, sim, o ensino das habilidades necessárias à realização de anamnese e exame físico, e é adequada principalmente porque proporciona um ambiente protegido de aprendizagem, diminuindo a ansiedade do estudante para o início do contato com o paciente real. A estratégia de simulação permite ainda a utilização de roteiros de aprendizados previamente construídos,
em situações que podem simular a realidade, mas que podem ser controladas, sendo possível adequar as situações de aprendizagem à complexidade cognitiva do estudante no início do curso. Com certeza, o ensino híbrido, assim como o ensino baseado na simulação médica, foi fortalecido pela pandemia e deverá permanecer após o término da mesma, sendo cada vez mais incorporado nos currículos do ensino médico. Investimentos em laboratórios de simulação e capacitação docente se farão necessários para a realização dessa estratégia. Aqui estão as referências utilizadas para a elaboração desse projeto, e eu agradeço a participação. Muito obrigada. Era isso que eu tinha para apresentar. Até mais.